Olá, mestres! Seja bem-vindo ao Pode Exponenciar, o podcast que tem o objetivo de fazer parte positivamente da sua história. Toda segunda-feira às 8 horas a gente tem um novo episódio. Se você está aqui pela primeira vez, você dá uma explorada aqui no nosso canal. Tem vídeo de liderança, de vendas, de pessoas, de produto, tá? Separei alguns aqui, ó. Qualidade de software, vendas, tem de liderança. Tem de finanças também, você que é financeiro, quer entender um pouco mais de financeiro, tem um monte de vídeo meu aqui, se você quiser procurar lá os vídeos, lá na capa eu tô lá, eu com outra pessoa discutindo, tá? Então não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, não esqueça de comentar aqui nossos vídeos pra gente sempre trazer vídeos para vocês, tá bom? Então qual o tema de hoje? Eu que sou de finanças aqui, já faço mentoria com várias empresas de software, eu hoje resolvi falar um pouco mais sobre lucro, tá? Lucro. Então, o que a gente sempre se pergunta aqui quando eu estou mentorando as empresas, o que vocês também se perguntam quando estão olhando o financeiro de vocês é como aumentar o lucro, né? Que todo mundo se preocupa só pelo faturamento ou pelo tamanho da empresa. Até vou falar um pouco mais sobre isso, porque eu vou destrinchar alguns tópicos importantes para vocês. Mas o que a gente precisa fazer para aumentar o lucro, tá? Tem muitos vídeos aqui que eu falo sobre organização financeira, né? Você que está aqui pela primeira vez vendo esse conteúdo de finanças, você vai ver que tem alguns vídeos que eu falo sobre organização financeira. E o que é organização financeira? É você organizar certinho todas as suas receitas, todas as suas despesas, de modo que você possa tomar decisões acertadas olhando pelaquela organização. Porque normalmente quando a gente vai para a software house e a gente olha como é que é o financeiro de vocês, é muito aquilo de contas a pagar, contas a receber, aquela misturada toda, não está organizado, não está categorizado, né? E aí é muito difícil tomar decisão a partir disso. Então, se você caiu aqui e você não tem uma organização financeira, tenta olhar os vídeos de organização financeira para você começar a entender o quão é importante uma organização financeira e após isso você vai ver o que você vai precisar fazer para aumentar seu lucro. Então, eu tenho duas alternativas para você aumentar seu lucro. Uma, você vai aumentar suas vendas. Duas, você vai reduzir suas despesas, tá? Acredito que o mais importante também é reduzir despesas, tá? Porque normalmente, vamos ver, eu tô com um problema lá, não tô lucrando muito, tô com uma margem de lucro bem pequenininha, só que eu falo, eu vou crescer as minhas receitas, eu vou aumentar a quantidade de vendas, eu vou melhorar lá a quantidade de vendas, mas qual o problema, Carlos? O problema é que você está aumentando vendas e na mesma proporção você está aumentando os seus custos, tá? Então a gente tem que estar o momento inteiro controlando esses custos, tá? Muito desse podcast vai ser utilizado a partir de um livro aqui, que é o Dobre Seus Lucros, que é um livro do Bob Fifer, tá? Não sei se vocês já conhecem, se vocês já leram, tá? Mas é um livro que eu li recentemente e queria compartilhar com vocês alguns tópicos que falam muito sobre redução de lucros e sobre aumento de receitas, tá? E quem foi Bob Fifer? Bob Fifer foi um presidente da Kaiser Associates lá nos Estados Unidos. Então ele ajuda CEOs a maximizar o crescimento e a lucratividade das empresas, tá? Ele tá com uma empresa que ajuda a maximizar o lucro de empresas. E foi tão importante esse livro que as 500 principais empresas lá dos Estados Unidos estão adotando esses livros, eles já estão distribuindo entre sua liderança para entender esse livro, tá? Então, uma empresa muito conhecida nossa também, que é a GE, que é a General Electronics, ela comprou 2.700 exemplares desse livro para seus gerentes sêniores, tá? E no Brasil, uma pessoa muito, muito conhecida, tá? Não sei se pelo nome você vai conhecer, mas as empresas que eu vou falar você vai conhecer, que é o Marcelo Telles, tá? Ele foi considerado o homem mais rico do Brasil em 2021. E ele é presidente da Embev, né? Hoje eu acho que o nome é Embev, antes era Ambev, tá? É uma empresa que é do ramo de bebidas, tá? E ele foi incorporando outras empresas nele, que é a Heinz, a Americanas, o Burger King, tá? Então esse livro, ele até mostra lá na capa do livro que é o livro de cabeceira do Marcelo Telles, tá? Então, o que esse livro fala? Ele fala de 78 maneiras de reduzir custos e de aumentar a receita. Carlos, por onde eu começo? Então, eu vou dar algumas coisas que o livro passa pra gente, tá? E ele começa falando de preparativos, tá? E o primeiro preparativo que ele fala que a gente tem que se preocupar com o lucro, tá? É uma coisa óbvia, né? Eu me preocupo com o lucro, mas você se preocupa mesmo com o lucro? Você dentro da sua software house, você está preocupado em gerar lucro ou você aumentar faturamento? Uma empresa... Quando você chega numa conversa com um amigo, com outro
com outro gestor de uma software house lá, ou até de outra empresa, um empresário. O que você fala para ele? Quanto você fatura? Quantos funcionários você tem? Você tem um prédio de 2 andares, de 3? Ou você está muito mais preocupado em ver o lucro? Normalmente, a gente fala do tamanho da empresa, de quantos funcionários a gente tem, e isso é tipo um orgulho para a gente, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado disso. Não deixar o orgulho ser mais importante que o lucro, né? Porque é o lucro que vai gerar caixa para sua empresa mês após mês, e aí sim você vai ter dinheiro para fazer investimentos. Se você está gastando descontroladamente, sua empresa está crescendo, você tem muitos clientes, só que o problema é que você vai chegar um determinado momento que vai começar a dar prejuízo. E aí você está com aquela bola de neve, com aquela estrutura muito grande de empresa, e aí vai ser ruim pro restante, tá? Então, o livro, ele fala muito que você tem que se preocupar com lucro, tá? E não só se preocupar, mas manter essa preocupação mês após mês, tá? Porque tem gente que se preocupa sim, às vezes faz uma mentoria, às vezes faz um curso. Cara, eu aprendi lá que o lucro é importante, então eu vou seguir isso. Só que a gente acaba fazendo isso por 1 mês, 2 meses, e aí lá para o 3º mês, 4º mês, a gente acaba não fazendo mais isso, tá? Então é muito importante não só se preocupar com o lucro, para manter essa preocupação mês após mês. Aquilo tem que te incomodar. O que eu falo muito para as empresas que eu mentoro deixe os números gritando para você, deixa num telão lá, mostra os indicadores. Aquilo tem que te incomodar. Se num mês está começando a dar prejuízo, seus indicadores estão cada vez piores, isso tem que fazer você mexer, tem que te incomodar. Eu falo muito aqui, bote o bode bem fedido no meio da sala, porque é por aí que você vai começar a se incomodar e fazer uma mudança na sua software house a partir daqueles indicadores, tá? Então, pelo preparativo, ele fala que o livro é indicado a todos que se preocupam, bati aqui, que se preocupam com o lucro, tá? Mas nem todos se preocupam, então é importante a gente ter essa preocupação com o lucro. Então vamos lá, vamos para alguns passos que a gente identifica ser importantes para a sua software house, tá? Resultados não são processos, né? O que a gente vê muito nas software houses é que eles investem muito em processos, investem em software, às vezes dedicam um funcionário a preencher um monte de coisa, um monte de relatório, um monte de coisa que o sistema está pedindo, mas a gente já se perguntou se aquilo está gerando lucro para a empresa realmente? Porque a gente está investindo em muita coisa, só que aquilo está trazendo resultado para a gente? Às vezes a gente está dedicando um tempão do funcionário que poderia estar fazendo outra coisa para trazer lucro para a empresa, ou reduzindo alguma despesa, ou trazendo um cliente novo, só que o cara está lá só administrativamente preenchendo um monte de coisa que não vai gerar nada para a empresa. Aquilo que ele está preenchendo é realmente importante para a gente? Então, foque muito que resultados não são processos, não confunda, tá? Uma coisa muito legal também que vocês podem fazer, para quem faz uma estruturação de DRE, faz um fluxo de caixa bacana, aí eu já ensinei para vocês em outros vídeos que a gente pode dividir em custos administrativos, custos financeiros, pessoas. O que é muito importante a gente fazer também é dividir custos. A gente pode até botar como centro de custo dentro desses custos, tá? Que são custos estratégicos e não estratégicos. E o que são isso, Carlos? Qual a diferença deles? Os estratégicos geram negócio e os não estratégicos são para o funcionamento da empresa. O que você está dizendo isso, Carlos? É que eu estou falando muito, a gente vai falar muito de reduzir custo, mas não todos os custos devem ser reduzidos, tá? Então a gente tem que separar lá no nosso TRE, lá no nosso fluxo de caixa, o que são custos estratégicos, aquele que geram vendas para a nossa empresa, que geram resultados para a nossa empresa, e os não estratégicos que fazem a nossa empresa funcionar. E aí, é o seguinte, os estratégicos você tem que investir muito mais, você tem que gastar, na verdade não vamos falar gastar, vamos falar investir. A gente tem que investir muito mais que o nosso concorrente, tá? Porque eles que estão gerando novos clientes para a nossa empresa, novos resultados, novas oportunidades para a nossa empresa, e os não estratégicos são aqueles que fazem a empresa funcionar. Para a empresa funcionar, a gente tem que estar o tempo todo olhando para eles e tentar reduzir. O que eu posso reduzir com isso aqui? E os estratégicos, a gente tem que sempre, toda hora, tentar aumentar para trazer mais resultado, tá? Mas não só investir nele, a gente também tem que monitorar para ver se aquilo que a gente está fazendo é suficiente para trazer novos clientes, tá bom? Então, uma coisa também que muito me preocupa em vocês é a gente tenta ao máximo maximizar a satisfação do cliente, tá? E se a gente fizer isso
muito sem aquela análise, isso pode te levar à falência. Por que isso, Carlos? A gente está investindo no software, a gente está montando um monte de recurso no software que a gente nem sabe se o cliente está usando, a gente nem sabe se isso aí vai gerar receita para a gente, tá? A gente está entregando, na verdade, um software barato, um preço muito barato e está investindo muito dele para maximizar ao máximo a experiência do cliente. Mas será que é necessário? Será que é isso que é Às vezes o cara nem está usando aquilo, tá? Então tome muito cuidado na diferenciação para o cliente. Às vezes, com poucas telas, com poucos recursos, o cliente usa aquilo ali e você não precisa investir tanto, tá? Então tome muito cuidado com essa diferenciação excessiva, tá? A gente pode até fazer uma comparação com alguns modelos de carro que utilizam só algumas cores lá, que geram muito mais lucro que aqueles carros, aqueles modelos que geram um monte de cores, um monte de recurso, tá? Eu também dou muito o exemplo daquela pizzaria da Domino's, né? Que ela é muito grande, então ela tem só alguns sabores e ela consegue lucrar muito mais que aquela pizzaria que bota um monte de sabor. É difícil às vezes processar o pedido, entregar, entendeu? Então pense isso, no pouco que gera muito resultado, tá? Porque às vezes a gente está investindo muito, o processo é muito grande, é difícil entregar e aquilo não está gerando resultado para a gente. E às vezes o cliente nem usa, tá? E aí vamos falar um pouco de reduzir custo, né? Que todo custo pode ser reduzido, né? Eu vejo uma resistência muito grande das software houses em olhar alguns custos assim e falar, cara, não dá para tirar isso não. Isso aqui é muito importante para a gente, mas você viu se é realmente importante? Imagine, vamos tentar tirar um custo lá que está lá dentro da sua software house. Aquilo ia influenciar em quê na geração de resultado? Sempre eu faço essa pergunta, tá? Então, nenhum custo, nenhum cargo, nenhum sistema, nenhum funcionário, tá? É sagrado, tá? Sempre se pergunta, se a gente eliminar esse custo, poderíamos ter o que de lucro a mais? Sempre faço essa pergunta, tá? Outra coisa importante para vocês é reduza os custos e depois faça perguntas. Como isso, Carlos? A gente sempre, por exemplo, a gente vai investir em algum sistema, em algum gasto, alguma coisa, bota um monte de parcela lá, a gente fica amarrado àquele custo e depois vai ver que aquilo não era suficiente para a gente, aquilo não era importante, né? Então, uma estratégia que eu passo para vocês é não gaste ou reduza e depois veja se aquilo deu certo ou não. Porque aí você vai ter tempo, né? Você não vai ter gasto aquele dinheiro e você vai ter tempo para falar, pô, essa redução foi boa ou foi ruim? Ah, foi ruim? Isso não foi bom para minha empresa? Tá, aí você vai lá e faz o investimento. Do que você fazer o contrário. Você faz o investimento, às vezes você contrata um colaborador novo, você faz os investimentos que às vezes está na dúvida e aí o dinheiro já foi embora. Aí você não tem mais o que fazer. Aí sua empresa começa a dar aqueles resultados ruins, tá? Então, o importante, sempre você reduz custos e depois faça perguntas, tá? Outro tópico importante é os nossos funcionários são muito mais adaptáveis do que você imagina, tá? Já aconteceu isso na sua software house? De você tentar eliminar um custo, tentar eliminar um software lá, que deu o maior problema, todo mundo reclamou. Cara, não pode, eu não consigo trabalhar sem isso. Às vezes, seu software house está passando com alguns problemas e você precisa reduzir alguns custos, tá? E alguns custos que são bem altos, né? Que são alguns softwares, algumas coisas que você tem lá na sua software house. E aí deu aquele problema, né? Todo mundo reclamou, cara, eu não consigo, isso não vai dar, eu não vou conseguir trabalhar assim e tal. Experimenta, deixa por um tempo. Isso é certo, tá? Os funcionários da sua software house automaticamente vão se adaptar a isso, tá? Os funcionários são muito mais adaptáveis do que você imagina, tá? Então, eles vão reclamar, vão começar a falar, não é possível, não dá. E aí, depois de 3 meses, eles nem vão lembrar mais daquele sistema, daquele custo que você tinha, que eles achavam que era essencial. Então, é isso. Todo mundo acaba se adaptando a isso, tá? Então, você que é empresário, tá vendo muito dessas dicas aqui de finanças. Eu não sei como é que tá a sua software house, mas normalmente você que já está aqui, às vezes precisa de alguma virada de chave, tá? E eu não sei se vocês já ouviram falar, se já viram alguma propaganda aqui. A gente tem a Software House 10X, tá? Chegou a hora de você transformar por completo a história da sua software house, tá? Então, o que é a Software House 10X, Carlos? São 2 dias de você com imersão com a gente, com os principais
mentores aqui, os principais especialistas da Software House Exponencial, e a gente vai falar de finanças, de vendas, de pessoas, de produtos, de marketing, tá? A gente tudo em 2 dias, vocês vão estar lá imersos com dezenas de empresários, tá? Então vai ter muito network. Então a gente vai estar 2 dias lá em Guarulhos, pertinho do aeroporto, trazendo para vocês vários frameworks que vocês vão receber lá na Software House 10X e já vocês normalmente é no final de semana, ou na quinta ou na sexta e no sábado, tá? Então vocês vão estar lá no final de semana com a gente, juntos, aprendendo, sabendo o que é importante. Tudo que a gente vai passar é coisas que a gente já testou com as software houses aqui da Software House Exponencial e que deram certo. Então vocês vão ter todo aquele mapa do tesouro lá que vocês já vão poder aplicar já na segunda-feira para a sua software house, tá? Caso você queira saber um pouco mais, aqui na descrição do vídeo tem todas as informações da Software House 10X e lá também tem as informações de contato, tá? Você vai poder tirar dúvidas com o nosso time, tá? Então eu te vejo lá na Software House 10X. Vamos passar para os próximos tópicos, tá? Que é relativo a vendas, tá? Então o que eu vou falar muito de vendas que a gente tem muito medo de acontecer, tá? A gente não está cobrando tudo que a gente pode para o cliente, né? Tem até um episódio engraçado que eu soube de um empresário, amigo meu, que estava conversando comigo, que ele estava com medo de aumentar o produto dele, o valor do produto dele, o preço do produto dele. Então eu falei, não, por que você não tenta aumentar 10%, 15%? Ele falou, cara, a última vez que eu fiz isso deu um maior problema aqui na minha software house. Eu falei, por quê? Por que deu problema? Ele falou, não, um monte de cliente aqui reclamou, pô, tem que ver, foi difícil, mó dor de cabeça. Eu falei, quantos clientes reclamaram? Ele falou, pô, uns 15 clientes reclamaram. E eu falei, cara, esses clientes estão contigo até hoje? Ele falou, não estão comigo até hoje. Isso foi quanto tempo? Ah, foi uns 5 anos atrás. Então, ele está 5 anos atrás, 15 clientes reclamaram, mas eles permaneceram com ele, tá? Então, e era 15 de 200, tá? Ele tinha muito mais clientes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente tem medo, às vezes, de tomar algumas decisões de aumento. Tudo está aumentando, todos os nossos custos estão aumentando, mas o preço do nosso software, o preço do nosso produto está aquele há 5 anos atrás. Então, o aumento de preço é muito importante para a gente, tá? Isso vai gerar resultado, porque está tudo aumentando, a gente não está aumentando, vai chegar uma hora que a conta não vai fechar. E aí não vai dar mais tempo, né? Então, o momento de a gente fazer esses reajustes de aumento do nosso produto é agora, tá bom? A venda, eu vou falar muito também sobre a venda, que é muito importante, tá? Porque a gente tenta vender o nosso software e deixa para lá, tá? Então, o que eu falo muito para vocês é que a segunda venda começa no instante que a primeira venda fecha, tá? Sempre tem algum recurso que você pode oferecer para o cliente, mas a gente tem muito medo de vender. A gente acha que teve a primeira venda, acabou, já está tudo certo, mas não, tá? Então, a gente tem uma oportunidade, às vezes o cliente está empolgado lá, a gente pode oferecer mais alguma coisa, só que a gente tem medo de vender. Então, uma coisa muito importante é que você já ofereça, já tenta oferecer ou expor esse cliente a próximos produtos já depois da sua primeira venda, tá? Então, uma coisa que vocês podem guardar aí, anotar, é que a segunda venda começa exatamente no instante em que começa a primeira, tá? Falando também sobre precificação, uma coisa muito importante que muita gente não sabe é definir o preço do produto, né? Então, acaba que os empresários de software ficam naquela guerra de preços, né? Ah, eu vou colocar o menor preço possível e meu diferencial é o preço. Cara, isso é muito perigoso, tá? Porque a gente não sabe, às vezes a gente quer comparar o nosso produto com o cara ou da esquina ou do outro estado. E as realidades são muito diferentes, tá? Cada um tem seus funcionários lá, cada um tem os custos que tem, cada um tem seus processos lá. E não dá para ficar só copiando o preço. Claro que é importante você saber o preço do seu concorrente, mas não se baseia totalmente, não tenta ganhar naquela questão de preço. Ah, o meu produto é melhor, meu preço é mais baixo e tal. Tenta trazer qualidade, tenta trazer outras coisas mais que possa vender seu software, tá? E a coisa certa para você vender seu software é tente cobrar o maior preço possível que o cliente possa te pagar, que aí vai ajudar muito nos seus lucros, tá? Porque a gente pensa sempre assim, cara, eu vou tentar botar o mais barato e vou vender muito. Só que depois que vocês com o tempo, você vai com 2, 3 anos de software house, viu que aquele caminho não é o certo, tá?
E você fica, aí entra naquele grande problema, né? Que você não consegue aumentar mais o preço do seu produto e você fica escravo, tá? Às vezes você está vendendo produto mês após mês e aquilo está te dando prejuízo. A margem do seu produto é muito ruim. Então sempre tente começar vendo o quanto o cliente pode pagar por esse produto e tente botar o máximo possível, tá? Mas aí também a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Se a gente coloca um preço muito baixo, a gente vai ter problema no nosso lucro, tá? Na nossa margem de lucro, tá? Que às vezes o produto não tá se pagando. E se a gente bota muito alto também, a gente vai ter poucos clientes. E uma coisa importante de finanças é que poucos clientes geram um risco muito grande. Por quê? Vamos dizer que você tenha 2 clientes ou 3 clientes na sua software house, tá? Aí você, eles pagam um preço muito bom. E aí vai que você contrata funcionários, faz algumas mudanças aí na sua empresa, no seu escritório, e aí vai que um cliente vai embora. Você está preparado para isso? O cliente representa 30%, 40% do seu faturamento. Então também é muito ruim você se concentrar poucos clientes. Então tenta definir nem tão baixo, nem tão muito alto. Você tenta entender uma meia ali, ou uma mediana, para você conseguir ter os clientes e você ter uma pulverização de clientes. Porque aí você não vai ter problema caso algum cliente vá embora. Então nem muito baixo, nem muito alto, tá? Tenta ter uma média que você, mesmo você perdendo 2 ou 3 clientes, sua software house vai continuar a funcionar, tá bom? Então, tente cobrar o máximo, mas não tão muito alto que você tenha poucos clientes. Dá para traçar uma estratégia muito bom a partir disso, tudo bem? E uma coisa que eu vejo também que software houses erram muito é na questão do investimento para a equipe de vendas, né? Porque a gente vê, tem vários problemas nisso, tá? A gente coloca qualquer pessoa lá para a equipe de vendas, ou coloca na equipe de vendas uma pessoa que sabe muito sobre o produto. Mas não é isso. A pessoa tem que saber de vendas. Não que ela não precise saber do produto. Saber do produto é muito importante. Mas a grande importância nisso aí é a pessoa saber muito de vendas. Ela ter a habilidade de vender. Porque saber de produto, cara, grande parte da sua software house sabe. Mas saber vender, poucos sabem, tá? E aí você vai e investe num curso para esse funcionário. Aí você investe... vou investir no curso para ele saber muito sobre o produto. Mas se pergunta, quanto você investiu para ele entender de vendas, de gatilhos de vendas, de POP, de todas as questões de vendas, tá? Então é muito importante. E tome muito cuidado, porque o que eu estou vendo muito em software houses é investindo no local, investindo em um monte de software, e tem poucos funcionários de vendas, não está pagando comissão para a equipe de vendas, ele está gastando pouco com a equipe de vendas. E é por aí que a gente vai começar a gerar resultado, tá? Eu falei muito sobre reduzir custo e agora eu estou falando sobre aumentar as vendas. E aumentar as vendas está estritamente ligado a investir na equipe de vendas. Então a gente tem que ter uma equipe de vendas suficiente lá para vender bastante, para gerar resultado para a gente. E também ela tem que saber muito de vendas, não tem que saber só do produto, tá? Então, dever de casa, gente, vamos sempre pensar nisso, que é essa questão de investir em vendas. Então, tudo que eu falei, gente, é aumentar lucros. Então, eu falei de aumentar lucros é importante, é a questão de reduzir custos, tá? E, ao mesmo tempo, investir na equipe de vendas, crescer a equipe de vendas, tá? E isso é muito importante. Então, a partir de tudo isso que eu falei, o que é importante para vocês? Tenha toda aquela organização financeira, tudo direitinho, inclua tudo que o que entra e sai da sua software house. Tem uma preocupação importante com finanças, tá? Que é o caminho que você vai entender se a sua software house está gerando lucro ou não. E vai garantir o crescimento da sua software house, tá? E eu falei muito sobre custos estratégicos e não estratégicos. A gente pode manter aquela divisão, né? Por despesas administrativas e tenta despesas administrativas, financeiras, pessoas, impostos. Tente criar um centro de custo, tá? Para despesas estratégicas e não estratégicas, tá? Porque as estratégicas e investimento dentro da sua software house
é o que vai ser importante para fazer a sua software house crescer. Eu vejo muita software house olhando muito para marketing, né? O Silas lá na 10X, lá aqui nas mentorias, ele sofre uma resistência muito grande quando vê aquele investimento de marketing, a empresa não vê resultado naquilo, mas é importantíssimo a gente investir nele, tá? Às vezes não traz o resultado para o próximo mês, mas aquilo vai trazer resultado para você no médio e a longo prazo, tá? Que isso é importantíssimo. Porque a gente sempre quer gastar menos que o nosso concorrente, né? Mas a gente tem que gastar mais em custos estratégicos. E os não estratégicos, tipo, a gente tem que ficar de olho e tentar reduzir, tá? E tente reduzir mesmo, tá? Você vai receber uma rejeição, uma resistência muito grande da sua equipe, tá? Mas é normal. O autor do livro até fala muito dessa questão de ele tentava reduzir, ele cortava alguns investimentos que a empresa precisava fazer, mas ele tentava sempre perguntar a quem solicitava esse aumento. Ele perguntava assim, cara, o que isso vai trazer de receita para mim? O que isso vai aumentar na minha empresa? E aí eles começavam a fazer contas e às vezes aquele investimento só ia trazer retorno daqui a 20, 30 anos, tá? Então não era importante. Sempre quando você vê um novo investimento, algum custo que você está querendo fazer, sempre se pergunte, sempre tente planilhar, jogar ou no seu DRE ou no seu fluxo de caixa, até nos contas a pagar e receber, mas tente jogar isso fazendo de forma estratégica, olhando a longo prazo, aquilo vai trazer resultado? É muito importante a gente sempre olhar para lucro. Olhe sempre para lucro. Aquilo vai gerar lucro para a gente? Porque a gente às vezes está investindo em algo que não vai trazer nada, tá? Então é muito importante a gente focar no lucro o tempo todo no lucro, tá? Então a gente tem que sempre olhar para essa questão de reduzir custos e investir o máximo que a gente puder em custos estratégicos, tá? Na questão, eu trago muito a equipe de vendas, né? É importantíssimo a gente ter um bom número de na nossa equipe de vendas, que é aquilo que traz o resultado para a gente traz novos clientes, tá? E também para o pessoal que mantém os clientes, o pessoal do CS, é importantíssimo, tá? É isso que vai gerar resultado, tá? Então você que está aqui, tá? Quiser ver outros vídeos de finanças, tem muitos vídeos aqui que eu apresento para vocês e falo muito sobre essa organização financeira, tá? Às vezes você nem tem essa organização financeira na sua software house, então dá uma clicada aqui no canal e vê os outros vídeos de finanças. E para quem está precisando, preciso ver uma equipe de vendas, eu preciso focar lá no marketing, tem vídeos aqui do Silas, do Magno, que vai te ajudar bastante, tá? Então é isso, gente, ó. Toda segunda-feira, às 8 horas, tem um novo vídeo para vocês, tá? Encerro esse vídeo aqui de finanças e espero muito que eu tenha passado para vocês a importância sempre de reduzir custos e de aumentar a receita. Vai ser muito importante para a sua software house. Não deixe para fazer isso quando quando olhar para sua conta corrente, vai começar a ver que não tem mais dinheiro, tá? Aí você vai ter que pegar algum empréstimo, fazer alguma coisa que vai gerar um novo passivo para a sua software house. O que eu falo muito para vocês é faça enquanto você tá bem, tá? Porque aí você vai começar a tomar muita decisão errada, tá? Então é isso, tá, gente? Até a próxima segunda, às 8 horas, a gente tá aqui com um novo vídeo, tá bom? Um abraço e até lá!